Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. 25ª rodada do Brasileirão 2019 chegou ao fim. E aqui o resenha vem fazer o seu resumo do que aconteceu na rodada e mais, além do resumo, falar um pouquinho das polêmicas, de algumas polêmicas que aconteceram nessa rodada. Vou ser bem breve para não ficar um vídeo muito longo. Então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o Campeonato Brasileiro, ou você, meu amigo torcedor que está no exterior, que não é brasileiro, mas que gosta do futebol brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá. Campeonato Brasileiro começou com Goiás 1, CSA 0. Goiás, na minha concepção, já garantiu sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Goiás definitivamente diz: alguém que permaneceu na Série A do ano passado para esse ano vai cair. Ou seja, um dos 16 que permaneceram, um desses vai cair, porque eu tomei essa vaga. Então, parabéns ao Goiás. Ao CSA não tem nada perdido, tá? Tava muito lá embaixo, mas se recuperou, vem numa ascensão, vai ter derrotas e vitórias, mas dá. O CSA dá para brigar até o finalzinho para permanecer na Série A. É fácil? Não, mas dá para brigar e o CSA está fazendo por onde? Tivemos Fluminense 2, Bahia 0. Tem o vídeo aqui no canal, só entrar aí no nosso canal que tem um vídeo falando sobre esse jogo. O time do Bahia é mais time do que o do Fluminense, tem jogadores com mais qualidade, mas o time do Fluminense está encaixando. Vem de uma boa sequência aí, acho que 5 jogos não tem derrotas. Vem aí de uma boa sequência, ganhando, subindo na tabela, ganhando fôlego, tá agora a 4 pontos, se não estiver enganado, da zona do rebaixamento, aí daqui a pouco a gente vê a classificação, mas o Bahia não fez assim uma partida ruim. Foi 2-0 o Fluminense, mas o Bahia não fez uma partida ruim. O problema do Bahia foi que perdeu muito gol. O Bahia perdeu muito gol. Aí, isso aí é fatal, né? Quem não faz, leva. Mas ainda levo fé, no Bahia, porque tem futebol para isso, para o Bahia conseguir chegar entre os 6 primeiros para a Libertadores de 2020. Ainda levo fé no Bahia, porque o Bahia tem um futebol mais agradável do que alguns times que estão lá em cima. Especialmente o Corinthians, já vem falando. Especialmente o Corinthians. O Corinthians não merece estar lá. Seu próprio treinador já falou isso, né? Mas daqui a pouco a gente fala do Corinthians. Tivemos Palmeiras 1, Botafogo 0. O Botafogo mandou aí o Barrocas embora, e depois que o Barrocas foi embora, o Botafogo jogou e teve uma vitória. Lá com o Bruno Lazzaroni e um monte entrou aqui no canal. Aí, Magalhães, você falou que não era para mandar o Barrocas embora, o Barrocas saiu, o Botafogo ganhou. Voltou a perder, filhinho. Voltou a perder, é aquele balãozinho japonês. O time do Botafogo é limitado. É limitado, eu vou te dizer. Os jogadores do Botafogo, nenhum deles queria que o Barrocas fosse embora. Nenhum. Para mim, a diretoria do Botafogo errou. Mas você tem todo o direito de achar que não. O Botafogo contratou aí o Valentim. Vamos ver o que ele faz aí. Se ele consegue fazer uma omelete com o que ele tem ali na mão. Mas para mim, dos cariocas, o Botafogo é o que preocupa mais. Porque, na minha concepção, o elenco do Botafogo, dos 4 cariocas, é o mais fraco. Tá? É o mais fraco. Eu vou contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 1-0. Palmeiras não fez um grande jogo. Poderia ter feito mais gols. O placar poderia ter sido elástico. Agora, quando a gente fala, atualmente, o Palmeiras não fez um grande jogo, não tem como, meu amigo torcedor do Palmeiras, não falar isso fazendo a comparação com o líder. Aí eu vou concordar com o que o Mano fala. O Flamengo é um ponto fora da curva. Se você for comparar os outros times com o que o Flamengo vem fazendo, tá todo mundo jogando futebol muito ruim. Com exceção ali do Atlético Paranaense, o Grêmio, o restante está fazendo um futebol
bem mediano. Isso comparado com o que o Flamengo vem jogando. Ano passado não tinha nenhum time fazendo o que o Flamengo vem fazendo. Era o Palmeiras. Então, pra gente, o Palmeiras era imbatível, era o melhor futebol. Porque o futebol do Palmeiras não mudou muito do ano passado para esse ano. O problema é que tem um time que está fora da curva. Aí, quando você olha o jogo, você fala, joguinho tá meio chato. Mas é porque não tem como, tá tendo que fazer comparação. E o Palmeiras ganhou de 1-0, é vice-líder, tomou agora a vice-liderança do Santos. Agora, o presidente do Palmeiras tem que calar a boquinha, fala demais. Ano passado, quando o Palmeiras ganhou, o VAR não era comprado. O VAR, a arbitragem não ajudava o Palmeiras. Então quer dizer que ano passado o Palmeiras foi campeão, legítimo, sem ajuda de ninguém. Correto, concordo. Por que esse ano, que o Palmeiras não é líder e está 8 pontos atrás do Flamengo, o VAR está ajudando o Flamengo, é um complô, tá todo mundo unido para ajudar o Flamengo ser campeão? Pô, arrego. Então vamos lá. Pega aí o jogo de ontem do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Ué, o VAR ajudou o Flamengo? Lógico que não. Ajudou o Atlético Paranaense. Mesmo assim, o Flamengo ganhou. Mas ajudou, pô. O Atlético Paranaense não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Mas o presidente do Palmeiras falou demais. Como o presidente do Santos falou, que é o próximo jogo que a gente vai falar agora. Palmeiras ganhou. Parabéns, 1-0. Mereceu, mas time, não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar elencos. O Botafogo também estava com desfalque. Foi 1-0, mas foi pouco. O resultado é mentiroso. Era para ter sido mais. O Palmeiras fez o futebol que a gente está acostumado a ver o Palmeiras fazer desde o ano passado. É esse o futebol. Você gostando ou não? Lógico, vou falar de novo. Fazendo uma comparação, você acha um futebol meio burocrático, principalmente pelos jogadores que o Palmeiras tem. Internacional e Santos. Aí eu vou ter que falar aquela frase. Peixe morre pela boca. Agora eu quero que o senhor presidente do Santos vá em algum canal de televisão e diga: o Santos foi ajudado pelo VAR. O árbitro e o VAR tentaram prejudicar o Flamengo. Ele vai vir falar? Não vai, porque falar demais. Chegou, falou que queria ser o Flamengo, porque do jeito que tá, o VAR vai fazer o Flamengo ser campeão, menosprezando o time do Flamengo, dizendo que se o Flamengo for campeão não vai ser por mérito, vai ser por ajuda. Porra, isso é muita babaquice. Isso é muito mimimi. Aí o seu time, presidente do Santos, ontem foi ajudado pelo VAR, que era para ter perdido para o Internacional. Internacional ontem foi garfado pela arbitragem. E aí? Mas o presidente do Santos não vai vir falar isso. O jogo foi 0-0. 2 gols anulados do Inter e um do Santos. Além de um pênalti escandaloso. O pênalti foi escandaloso a favor do Inter, que o árbitro cagou. Nem olhou. Porra. Arrego, filho. Arrego. Foi um pênalti escandaloso. Aí o árbitro não dá. Aí o Santos vai vir, o presidente do Santos vai vir falar: eu quero ver o presidente do Santos ser homem, ter cara, de chegar aí na frente e falar: não, o Santos foi favorecido. O Santos ontem, se não tem isso, poderia ter perdido o jogo. Em vez de estar 10 pontos do Flamengo, estaria 11. Mas não vai vir falar, né? Peixe morre pela boca, tem que falar menos. O Internacional mandou o Odair embora. Vai contratar quem? Não sabe, tá pensando aí, um outro, bota ali um auxiliar, faz alguma coisa. Mas o Inter vem numa ascendente, já saiu da zona de classificação para a Libertadores, seu arquirrival, o Grêmio, entrou merecidamente. O Inter tem time. O próximo treinador tem que chegar ali para tentar arrumar a casa, principalmente taticamente. Porque tem jogadores para isso. Minha concepção. Mandaram o Odair embora de maneira errada. Eu acho que o Inter está com medo de acontecer com o Inter o que aconteceu com o Atlético. Eu acho que são concepções completamente diferentes. Mas a diretoria tem essa autoridade. Mas para mim errou. O Internacional acabou empatando, mas digo, foi prejudicado pela arbitragem.
E o presidente do Santos, agora, a mesma coragem que ele tem de dar entrevista falando que o Flamengo vai ser campeão, não por merecimento, mas por causa da ajuda do VAR, ele tem que dizer aí que o seu time foi ajudado pelo VAR, né? Mas vai? Não vai. Lógico que não vai. Tivemos Atlético Paranaense 0, Flamengo 2. Já fizemos o comentário do jogo. Polêmica e arbitragem. Teve 2 pênaltis a favor do Flamengo. O juiz deu. Depois ficou quase 4 minutos olhando para o visor. Olhando nada. O nego estava falando alguma coisa no ouvido dele. Esse áudio tinha que ser vazado. Porque falar alguma coisa no ouvido dele é óbvio. Óbvio. E eu vou te dizer mais. O segundo pênalti que ele nem olhou e nem o árbitro de vídeo chamou foi mais pênalti do que o primeiro. Em cima que do Itinho do Marcelo Serino. Pênalti escandaloso, que não foi dado. Ué, o árbitro de vídeo não está ajudando o Flamengo para ser campeão? Pô, arrego, cara. Arrego. Não é só defender porque eu sou do Rio, não. Mas, pô, o nego tá falando demais. Deixa, curte o campeonato. Pô, tem um time acima? Pô, caramba, aí fica nesse negócio querendo menosprezar o Campeonato Brasileiro. Igual o Palmeiras já fez de chamar de Paulistinha porque perdeu pro Corinthians. É Paulistinha, mas se tivesse ganho, não era. Pô, se era Paulistinha, botou o time principal na final pra quê? Não ia, pô. Entendeu? É bem complicado. Quer dizer, não chegou nem a final, né? Porque a final acho que foi São Paulo e Corinthians. Então, é complicado. O Atlético Paranaense fez um grande jogo, eu já falei lá, mas a polêmica desse jogo aí foi a arbitragem muito ruim, muito ruim. Esse árbitro da FIFA, mas é complicado e é o mesmo árbitro que vai estar Flamengo e Grêmio na Libertadores e ele vai estar no árbitro de vídeo. Meu Deus do céu, a torcida do Flamengo já está apavorada, porque o cara, ou ele é ruim ou ele é mal intencionado. Na minha concepção, é a segunda opção. CSA e Avaí. CSA, ou jogar bem ou jogar mal. O que o CSA tem que fazer é gol. De novo, o CSA criou, mas só fez um gol. Foi falta ou não foi falta? O que eu acho é que o time do Avaí não tinha que ficar esperando o juiz marcar alguma coisa, tinha que continuar a jogada. Acabou que o Ceará fez o gol. Mudou o treinador, entrou um outro treinador. O que o Ceará mudou? Na boa? Nada. O Ceará não mudou absolutamente nada. Continuou perdendo gol a dar com pau da mesma maneira. Continuou perdendo gol. Só que dessa vez conseguiu fazer um gol. Então não mudou mais nada. Foi por isso que eu disse que a saída do treinador foi errada. Que o problema não era o treinador. O problema era a quantidade de chances criadas que os caras não botavam para dentro. Era a qualidade técnica. Continua a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Então, porque o que importa para o Ceará é ganhar. E o Avaí, eu acho muito difícil o Avaí conseguir escapar e permanecer na Série A. Tanto o Avaí quanto o Chapecoense acho muito difícil. E o que importa para o Ceará é ganhar. Jogando bem, jogando mal, não interessa. Vasco da Gama e Fortaleza, mesma coisa. O que importa é ganhar. Jogando bem, jogando mal, o que importa é ganhar. Outro detalhe, o garoto Thales. Ah, o garoto Thales deu uma lambreta lá. Porra, bicho. Vai ter um monte de babaca que vai falar que ele quis humilhar o cara, que não humilha nada. Ele estava no canto, conseguiu fazer um drible que muitos poucos conseguem fazer, porque o futebol brasileiro, o nível técnico está baixo. Ainda conseguiu que o seu adversário fosse expulso. Mas vai ter gente que vai querer malhar o moleque. Vai ter gente que vai querer malhar o moleque. Agora o garoto vai para a seleção aí, pro Mundial, vai fazer uma falta monstro pro Vasco, porque não tem ninguém de longe parecido. Não tem ninguém no elenco do Vasco parecido com ele, nada parecido com ele. Vai fazer muita falta, mas o Vasco vem numa evolução diferente do Botafogo, que vem caindo. É por isso que, para mim, dos 4 brasileiros do Botafogo, é o que me preocupa, dos 4 cariocas, o Botafogo que me preocupa mais, porque o elenco é o mais frágil. E é o que vem em queda. E Vasco vem mantendo a regularidade e o Fluminense vem em ascensão. Então o Vasco ganhou do Fortaleza de 1-0, dá uma distanciada, já está a 6 pontos da zona de rebaixamento. E o Fortaleza vai ser aquela briga de time que vem da Série B para a Série A, tem aquele momento de adaptação, mas o Rogério Ceni conhece o time e vai ter que tentar somar pontos, principalmente em casa. O problema é que a próxima partida do Fortaleza é contra o Flamengo, mas a sorte do Fortaleza é que o Flamengo está tudo quebrado. Eu acho que o Flamengo vai com 3 ou 4 titulares no máximo, se der. Se der. Então,
Pode ser uma chance aí do Fortaleza, quem sabe, quebrar essa sequência do Flamengo aí de vitórias. Mas tá tudo em aberto, tanto para Vasco quanto para Fortaleza, foco permanecer na Série A. São Paulo e Corinthians. Porra, complicado. É o jogo em si, não tem o que falar. Só um time queria ganhar o jogo, São Paulo. O Corinthians não quer ganhar o jogo. O Corinthians entrou mais uma vez para não perder. E o São Paulo ganhou de 1-0, poderia ter sido até 2. Então, o São Paulo, merecido, ganhou. Agora o Corinthians, a grande polêmica. O Carille soltou o verbo. Falou que o Corinthians não merece estar entre os 4. Isso eu já vim falando no tempão, não merece. É um milagre o Corinthians estar ali. Ele disse que o Corinthians não fez 10 boas partidas no ano. Concordo com ele. Então, concordo em 2 coisas. O Corinthians não merece estar entre os 4. O Corinthians não faz um bom futebol. Agora, o que eu discordo dele? Ele diz que jogadores não têm ambição para o gol, o time é isso, o time é aquilo. Aí eu discordo completamente. Se tem algum culpado, é o Carille. Como é que ele quer que o seu ataque tenha ambição a gol se ele pega os dois atacantes e manda o cara marcar o lateral? Não dá. O Pedrinho, na seleção, joga de 10, armando. Ele bota o moleque pela ponta para marcar o lateral. No jogo passado, ele botou o Wagner Love para marcar o lateral. Porra, ele quer que o time ataque e coloque a culpa no jogador? Carille, você é um covarde. Você é um covarde. Não assumindo a sua deficiência, que o Carille, ofensivamente, da Série A do Campeonato Brasileiro, o Carille é o pior ofensivamente. Dos 20 treinadores da Série A, o Carille disparado é o mais fraco em montagem de time pro ataque. Em compensação, de retranca, o Carille provavelmente é o melhor. Para formar sistema defensivo, provavelmente, eu acho que sem dúvida, o Carille defensivamente é o melhor. É o mais retranqueiro de todos, arma o melhor sistema defensivo do planeta. Agora, ofensivamente, ele é horroroso. Horroroso, ele é zero, ele é nulo. Aí, de uma covardia, ele coloca a culpa nos jogadores. Se eu sou os jogadores, eu não gosto disso. Não gosto disso. Mas os jogadores têm que se reunir e ter uma conversinha com ele. Porque do jeito que ele falou, ele tirou toda a pressão de cima dele, como se ele fosse um gênio, ele soubesse tudo, e os jogadores não conseguem fazer nada do que ele fala. Não é assim, não. Para mim, ele é o grande culpado. Eu venho falando isso há um tempão. Então, para mim, algumas coisas o cara ele acertou, mas outras ele errou muito. Principalmente ele tirando o corpo, sendo frouxo. Sendo frouxo de não admitir que não sabe armar um time ofensivamente. E a torcida do Corinthians tem que se posicionar. Porque daqui a pouco os jogadores começam a chutar o balde, eles não vão estar muito fora da razão, não. A culpa é do treinador. O Carille é o grande culpado. Eu duvido muito que esse time do Corinthians, com o Renato, não ia ser ofensivo. Com o Renato hoje ia ser ofensivo. Esse time do Corinthians com o Diniz ia ser ofensivo. Esse time do Corinthians com o Jorge Jesus do Flamengo ia ser ofensivo. Pô, então, o problema não é os jogadores. O problema é o treinador. É fraco. Não sabe nada de setor ofensivo. E agora foi covarde empurrando a culpa para os jogadores. E o São Paulo ganhou, foi e poderia ter sido mais. Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio meteu 4-1 no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem que começar a olhar para o rebaixamento. Tanto ele quanto o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ser rebaixado por merecimento. Se tem um time que merece ser rebaixado, é o Cruzeiro. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Atlético Mineiro 1, Grêmio 4. Jogou numa covardia, tamanho família, contra o Palmeiras conseguiu um empate. Achou que quando o Flamengo jogando naquela retranca monstro, tendo 20% de posse de bola só, era o correto. Tomou no sacode. E o pior é que teve torcedor do Atlético que entrou aqui no canal falando que o Atlético estava certo. Covardia. Covardia do Atlético. O Atlético não pode, do tamanho do Atlético, jogar contra o Flamengo, ter 20% de posse de bola, como tem no primeiro tempo. Covardia. Tomou no sacode aqui no Rio. Chegou em casa, mesmo jogando mais, mas o goleiro do Atlético também, deu umas declarações meio polêmicas falando demais. Entregou o ouro. O Galhardo fez um gol espírita lá na falha monstro do goleiro. Aí cai tudo por terra, né? Agora tirou aí o técnico Atlético. Tem técnico que já contratou, parece o Mancini. O Atlético já contratou o Mancini que estava no Palmeiras. Estava no Palmeiras? Não.
Não, estava no São Paulo, né? Mancini estava no São Paulo. Agora tá lá, vai ser o técnico do Atlético Mineiro. Quem sabe, para fazer um tampão aí de 2 meses, porque a briga do Atlético Mineiro, meus amigos, é para permanecer na Série A. Esquece Libertadores, esquece. A briga do Atlético Mineiro, porque tem queda livre, é para permanecer. Pô, Magalhães, mas tá 6 pontos da zona de rebaixamento. Tá, mas o Atlético tem queda livre, o Vasco está em ascensão, o Fluminense está em ascensão. Então, o Atlético tem que focar, vão permanecer na Série A, porque o ano acabou. Esse é o nosso campeonato. E o Grêmio vem falando. Se o Grêmio tivesse focado no Campeonato Brasileiro, provavelmente ele estava brigando cabeça a cabeça com o Flamengo pela liderança. Na frente de Santos e Palmeiras, na minha concepção. Mas pensou no Brasileiro tarde, agora é Brasileiro e Libertadores. O Renato, muito esperto, ele sabe que a parada na Libertadores é complicada, tanto o jogo contra o Flamengo quanto na final, que é um jogo só, ou contra a River ou contra a Boca, provavelmente contra o River, que é mais forte. Então, pode chegar a ser campeão e se classificar? Pode, mas custa nada se classificar, e o Grêmio está em sexto, e na minha concepção, se o Grêmio focar no Brasileiro, ele termina ali entre os 3 primeiros. E Chapecoense 1, Cruzeiro 1. Chapecoense virtualmente rebaixada, ainda tem chance na pontuação, mas acho muito difícil pelo time, o time é muito limitado. E o outro que para mim, por merecimento, meu amigo torcedor do Cruzeiro pode ficar chateado, mas para mim, por merecimento, que tem que cair é o Cruzeiro. Por merecimento, porque você sabe, eu falo isso aqui tudo, os jogadores que estão lá merecem levar isso nas costas. Merecem. Dedé, Thiago Neves, Edilson, Egídio, aquela panela tem que levar isso nas costas. E outro detalhe, meu amigo torcedor do Cruzeiro, 50% de culpa, diretoria, que lá no início do ano, a torcida batia a palma para esse Tamar, batia a palma para ele. Eu falei, cara, um diretor que vem a público falar que vai manter o elenco, mesmo que fica endividado, aumentou salário só para não perder o elenco, para não dar brecha para Flamengo, para Palmeiras, que tinha mais dinheiro. Colocou o Cruzeiro num buraco. E este buraco, ele ainda empurrou mais o Cruzeiro, porque o cara saiu do Cruzeiro e ainda vai receber de indenização 2 milhões. Arrego, torcedor do Cruzeiro. O que esse cara fez pelo Cruzeiro? Esse cara, ele ficou milionário em cima do Cruzeiro. E um outro detalhe. Tenho quase certeza, esses jogadores, esses medalhões aí, fizeram essa panela para derrubar o Mano e para fazer uma covardia com o Rogério Ceni, nenhum deles vai ficar no que vem. Então eles estão cagando se o Cruzeiro vai ganhar, vai ser rebaixado ou não. Estão cagando se vai ser rebaixado ou não. Então, na minha concepção, você pode ficar chateado, mas para mim, por merecimento, o Cruzeiro tinha que ser rebaixado para esses jogadores ficar com essa mancha nas costas. Uma pena a instituição e os torcedores, que não tem nada a ver com isso. Tanto a instituição Cruzeiro quanto os torcedores. Agora, por esses jogadores, eles tinham que carregar essa mancha para sempre nas costas dele. Principalmente Thiago Neves, que tomou a frente de tudo, fez a panela, e o Dedé, que expôs o Rogério Ceni. Tem que ficar manchado com o rebaixamento. A grande sorte do Cruzeiro é que o time do Cruzeiro não é tão ruim assim. Então, de repente, faltando 3 rodadas, vai conseguir sair. Mas, sinceramente, por merecimento, o Cruzeiro merecia ser rebaixado. E depois dessas polêmicas, temos Flamengo em primeiro lugar com 58 pontos, Palmeiras em segundo com 50, Santos em terceiro com 48, agora já 10 pontos do Flamengo, Corinthians em 43, não se sabe como, mas está lá na zona de classificação da Libertadores em quarto lugar, não sei como, sinceramente não sei como, é um milagre. São Paulo com 43 pontos, que já deveria ter passado o Corinthians, em quinto lugar, e o Grêmio, que merece estar no lugar do Corinthians, em sexto lugar com 41. Internacional, que vem em queda livre, em sétimo, já saiu da zona de rebaixamento com 39 pontos. O Bahia, que deu uma estacionada, tem condições de chegar à Libertadores, mas também deu uma estacionada por muita oscilação em oitavo lugar, com 38 pontos. E o Goiás, que se livra de vez da zona de rebaixamento e permanece na Série A com 36 pontos em nono lugar. Esses times ali, do Goiás para cima, eu não coloco o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense já está classificado
para Libertadores. Mas eu coloco Goiás, Bahia, Internacional, esses 3 times ali que estão fora do rebaixamento, para continuar lutando. Por quê? Caso Flamengo ou Grêmio seja campeão da Libertadores, vai se abrir uma vaga. Então, esse G6 vira G7, porque temos Flamengo e Grêmio ali brigando, um desses vai chegar à final, e um desses, qualquer ou Flamengo ou Grêmio que chegar à final contra o River, qualquer um dos dois tem condições em jogo único de ganhar o jogo e ser campeão da Libertadores. Então vai abrir o G7, então o Inter, Bahia e Goiás podem ainda brigar. Inclusive o Goiás que está com 36 pontos. Porque o Internacional está com 39, a diferença de 3 pontos. Temos o Atlético Paranaense ali, que o ano já acabou, está ali fazendo participação de luxo. E do Atlético Mineiro para baixo, como eu falei, é a briga ali para permanecer na Série A. Atlético Mineiro para baixo. Atlético Mineiro com 11 pontos, bom, em 11º com 31 pontos, a 6 pontos da zona de rebaixamento, em queda livre. O Vasco, para mim, tem menos chance de cair do que o Atlético, que o Vasco oscila, mas o Vasco vem naquela regularidade, ganha, perde. Se você pega o Atlético Mineiro, 5 jogos, 3 derrotas e 1 vitória. O Vasco, 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ou seja, o Vasco está mais regulado que o Atlético. O Atlético vem caindo e o Vasco vem mantendo uma mesma pegada. Botafogo é outro que me preocupa muito, com 30 pontos em 13º lugar, vem em queda livre, mesmo estando na frente do Fluminense. Para mim o Botafogo corre mais risco de cair do que o Fluminense. O Fluminense está em 14º com 29, só que nos últimos 5 jogos, o Botafogo teve 4 derrotas e 1 vitória. O Fluminense nos últimos 5 jogos, o Fluminense teve 3 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota. Ou seja, o Fluminense vem subindo e o Botafogo vem despencando pela tabela. Fortaleza em 15º com 28 pontos, também ali, ganha uma, perde outra, empata, ganha, perde, vem fazendo uma regularidade ali. E o Ceará, que em 5 jogos só teve 1 vitória, voltou a vencer agora. Mandou o técnico embora, voltou a vencer. Tá ali numa briga, eu fico muito mais preocupado, Fortaleza e Ceará, eu fico muito mais preocupado com o Ceará do que com o Fortaleza. Tá? Porque o Ceará oscila muito, muito, muito. E o Fortaleza, ele mantém mais ou menos uma frequência ali igual tá o Vasco. Na zona de rebaixamento, CSA, que subiu muito, melhorou muito, vai brigar ali com o Ceará, Fortaleza, Fluminense, Cruzeiro ali para permanecer na Série A. Cruzeiro tem 22 pontos, 5 jogos, nenhuma vitória, o Abelão não ganhou nada. Abelão chegou falando, não ganhou nada. Os jogadores que se acham os melhores do planeta não ganharam nada, só estão perdendo, não conseguiram uma vitória com 22 pontos. E Avaí e Chapecoense estão lá com 17, 16 pontos, que para mim já não tem jeito mais para esses times. Então fica sobrando 2 vagas para a Série B em 2020. E essas vagas serão disputadas aí por Cruzeiro, CSA, Ceará, Fortaleza, Botafogo e Atlético Mineiro. Na minha concepção. Na minha concepção, Vasco e Fluminense, mesmo estando ali com a mesma pontuação, estão numa ascendente. E o restante está caindo muito. Vou falar de novo, pode ficar chateado comigo. Por merecimento, tinha que ter apenas uma vaga para a Série B. Só uma vaga, porque por merecimento o Cruzeiro tinha que disputar ano que vem Série B. E tinha que ter alguma coisa no contrato que obrigasse Dedé, Thiago Neves, Edilson, Egídio, esses caras a disputar a Série B. Tinha que ter alguma coisa no contrato que eles tinham que disputar a Série B para eles verem como é que é bom a covardia que eles fazem. Então, meus amigos, essa foi a minha análise, foi a minha visão da rodada com as principais polêmicas. Falam demais, aí tomam na cara, igual o presidente do Santos, que não vai ter coragem de falar que o Santos foi beneficiado, o VAR tentando prejudicar, não é mimimi, mas teve 2 pênaltis claros a favor do Flamengo que não foi dado, o futebol do Palmeiras que é meio assim, mais uma queda de treinador do Atlético Mineiro, ou seja, essas polêmicas aí que a gente falou aqui no canal. Então curta, compartilhe, inscreva-se aqui no nosso canal, Resenha com Magalhães, estamos juntos, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau, e até a próxima rodada. O bicho vai pegar, o couro vai comer. Um abraço, tchau, fui.